Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Tratada como consumidora desde o berço, a criança brasileira é um alvo privilegiado da propaganda. Ao contrário do que ocorre em diversos países, onde a publicidade para o público infantil é proibida ou fortemente regulamentada, aqui não existem regras. Pesquisa inédita mostra como esse tipo de anúncio aumenta na televisão nas vésperas do Natal, da Páscoa e do Dia das Crianças. Os primeiros resultados dessa pesquisa já começaram a sair e vão ser analisados aqui no nosso programa pelos nossos convidados de hoje. Gabriela Vuolo, coordenadora de mobilização do Instituto Alana. Edgar Rebouças, pesquisador do Observatório da Mídia e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E Maria da Graça Gonçalves, psicóloga e professora de Psicologia Social da PUC de São Paulo. A quem eu agradeço terem aceito o convite para participarmos desse programa, onde nós vamos analisar, conversar, debater sobre esses primeiros dados dessa pesquisa que trata de uma questão importantíssima, que é a publicidade dirigida para crianças e adolescentes aqui no Brasil. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Barbie no salão, é tanta opção. Em 2010, foram mais de 1.000 anúncios dirigidos ao público infantil. Estes números foram obtidos através de um levantamento realizado pelo projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, que no ano seguinte resolveu ampliar a pesquisa. Em parceria com o Observatório da Mídia da Universidade Federal do Espírito Santo, a publicidade infantil será acompanhada de forma mais sistematizada. Ninguém deve depender de objetos de consumo para ser o que é. A ideia é monitorar durante 3 anos 15 emissoras de TV, nos períodos que antecedem o Dia das Crianças, o Natal e a Páscoa, para saber quantos anúncios infantis são veiculados nesse tempo. Durante 15 horas diárias, das 6 da manhã às 9 da noite, são gravados e analisados todos os anúncios dirigidos ao público infantil. Decorar, criar, o gostoso é confeitar. Deixa eu ver. Cola, tesoura, caixa de Os critérios adotados para definir o que é um anúncio dirigido ao público infantil baseiam-se em indicadores estabelecidos em projeto de lei já aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Era uma vez um mundo de faz de conta mágico e colorido. São propagandas que usam, por exemplo, linguagem, personagens, apresentadores e trilhas sonoras infantis, animações semelhantes aos desenhos animados e distribuição de prêmios e brindes para serem colecionados. Propagandas que mexem com o imaginário infantil. Eu testei as técnicas em BeybladeBattles.com. Eu sabia que tudo levaria a isso. Eu ter Beyblade. É? Como é que é a propaganda dele? Tinha que ter uma cortinha e puxava. Algumas eu gosto de ver. Algumas propagandas. De brinquedo mesmo. Os dados obtidos poderão servir de base para a formulação de regras que venham a disciplinar de alguma forma a veiculação da propaganda para crianças na televisão brasileira. Edgar, será que agora a gente passa da observação meio na base do achismo para uma observação mais concreta sobre o volume de propaganda e também a qualidade das propagandas dirigidas para o público infantil através da televisão, graças a essa pesquisa que começa a ser desenvolvida agora? O que acontece, Lalo, é que, em geral, tem muita gente que dá opinião sobre publicidade, mas sem um embasamento de estudo longitudinal. Então, a gente aparece de vez em quando aqui ali um artigo que fala de uma pesquisa, mesmo em universidades, ou feito por empresas, ou institutos de pesquisa, ou entidades de proteção à criança, mas ficava tudo muito solto. Essa proposta foi de fazer um estudo longitudinal, que é aquilo que a gente vai conseguir mesmo mostrar e entender se realmente influencia ou não influencia. Uma das hipóteses é que sim. Mas se a gente não tem esse dado concreto, né, você pesquisador sabe bem disso, a gente não consegue afirmar com certeza. Então essa pesquisa a gente vai fazer ao longo de 3 anos, e então os resultados até que a gente vai apresentar aqui hoje são ainda preliminares. A gente não pode dizer a televisão influencia sim, ou tem muita publicidade disso ou daquilo. Mas já dá um bom indicativo nesses estudos que a gente vem fazendo nos poucos meses. De qualquer forma, vocês já fizeram
duas investigações, é isso? Já Dia das fizemos. Crianças e Natal do ano passado. Dia das Crianças de 2011, Natal 2011 e na semana que vem agora começamos a observação da Páscoa de 2012. Uhum. E dá para falar rapidamente sobre os resultados desses dois primeiros, dessas duas primeiras investigações? Dá sim. Lógico, na televisão o espaço é muito reduzido, mas o relatório todo está disponível no site do Instituto Alana, no site do Observatório da Mídia, mas o que a gente já viu assim por alto, por exemplo, muitas publicidades de brinquedo. Tá, lógico, véspera de Natal, mas tem também muita publicidade de alimentos, o que já começa a aparecer como um indicativo que o Ministério da Saúde, a Anvisa, fala, mas está gerando obesidade. Sim, muita publicidade direcionada à criança de alimento. Uhum. E nas publicidades de brinquedo, entram no lado qualitativo, que a gente está analisando também, muitas questões de valores e contravalores. Por exemplo, mostrou aqui nesse início alguns brinquedos muito violentos, para crianças muito pequenas. Até na publicidade mostra adolescentes, então aquele tipo de brinquedo não seria direcionado a uma criança pequena, mas crianças brincam. E aí o que acontece? Geram questões de violência, geram questões de amizade, geram questões com a família. Brinquedos ou alguns produtos são muito caros. A gente já encontrou na pesquisa que a maior parte dos produtos anunciados está na faixa de R$200. R$200 anunciado e não dando preço no comercial, a criança fala assim, pai, eu quero isso aqui. E aí o pai, não, meu filho, eu não posso dar. Então, isso a gente já está começando a identificar. E também alguns canais, que alguns deles até passam mais publicidade do que o que seria permitido por lei. E a gente já tem isso. Eu queria que depois você aprofundasse um pouco essa questão, colocar a Gabriela agora na conversa, já que o Instituto Alana é parceiro, né, do Observatório da Mídia nessa pesquisa. Como é que surgiu a ideia dessa parceria, já que o Instituto Alana trabalha com essa questão de criança e consumo há bastante tempo, mas ainda não tinha, né, uma pesquisa desse tipo? Não, a gente tinha essa percepção, que foi um pouco do que o Edgar colocou, né? Uma sensação de que às vésperas das datas comemorativas a quantidade aumentava muito. Então, em 2010, a gente resolveu fazer uma força-tarefa com a própria equipe do Projeto Criança e Consumo, cada um foi para a sua casa, assistiu 10 horas de programação e anotou enlouquecidamente todos os comerciais que passavam nesses canais. E aí que a gente chegou nesse número de mais ou menos 1.000 inserções comerciais no período de 10 horas, no dia 1º de outubro de 2010. Uhum. Isso gerou um barulho bastante grande, muitos pais preocupados, a mídia muito interessada na questão. Só que, como o próprio Edgar colocou, a gente foi pego no contrapé porque era dito assim, mas vocês não têm nenhuma metodologia, isso foi feito de qualquer jeito. E a gente tinha essa intenção de verificar se isso realmente era o que tinha acontecido. E tem sido interessante porque a gente tem visto que o canal que a gente verificou em 2010, naquela nossa coisa mais caseira, vocês fizeram também naquele caso um canal só? A gente fez, se eu não me engano, foram 7 canais. 7 canais. Foram alguns infantis e 3 canais abertos. E aí você estava dizendo que é o mesmo canal? O mesmo canal. O canal que teve mais anúncio em 2010 na nossa pesquisa caseira é o mesmo que aparece nessas, né, pelo menos nesses dois primeiros resultados, o Cartoon Network. Cartoon Network. Então, não estava assim tão errada a nossa pesquisa, né? Mas agora vocês têm dados Agora a gente tem dados mais concretos. E o que vai ser interessante é essa questão do longo prazo, né? Então, a gente vai poder comparar, por exemplo, o Dia das Crianças do ano passado e o Dia das Crianças desse ano e vai verificar até se as empresas mudaram a sua estratégia de marketing, né? Porque a gente já começa a ver alguns resultados, por exemplo, a empresa que mais anunciou no Dia das Crianças não foi a mesma do Natal. Então, será que isso tem a ver um pouco com essa exposição, com a manifestação das pessoas, com a cobrança do público, ou foi uma coincidência? A gente vai, com os dados de longo prazo, a gente vai poder ter um pouco mais de certeza sobre essas coisas. O Edgar falou rapidamente, Graça, eu já vou colocar você na roda também, mas não queria perder essa oportunidade. O Edgar falou, a pesquisa, além de ser quantitativa, quer dizer, o número de anúncios que vocês estão já medindo, é qualitativa também, vocês vão ver que tipo de público está sendo atingido, as formas de sedução, né, que são os anúncios. Qual é o personagem, se tem um excesso de cores. Então, a gente vê os anúncios da Barbie, gente, é tudo cor-de-rosa, né? A gente vê os anúncios para meninos, tem sempre uma predominância de outro tipo de cor, os anúncios de alimentos também, a presença dos personagens infantis, a linguagem, então tem sempre aquela vozinha de criança narrando o comercial. Então, isso, e a questão dos valores, né? Então, se estimula a competitividade, se não estimula, que tipo de comportamento de degradação ao meio ambiente, aparece, não aparece. Então, isso vai ser uma coisa bem interessante de ir avaliando. E um dado também interessante, Laura, que a gente não falou aqui, a gente também está gravando uma semana típica.
sem ser próximo a essas datas comemorativas. E a gente está conseguindo já comparar que tem um aumento muito grande nas vésperas das datas comemorativas, e aí gera uma questão do seguinte: a gente está analisando 9 canais por assinatura e 6 canais generalistas abertos. Nos canais por assinatura tem uma coisa estranha, porque as pessoas pagam a assinatura para poder ficar assistindo anúncio. Então, a gente está vendo que a grande maioria de anúncios, fora do período dessas datas, é de anúncios do próprio canal, chamando para programação. Quer dizer, não tem anúncio. Não tem anúncio. Então, dá para se manter um canal sem necessariamente precisar de anúncio, porque o canal é por assinatura. O que mantém o canal a cabo é o assinante. Então, o que está acontecendo? Entra uma injeção muito grande de recursos, né, nesses períodos próximos às datas comemorativas, e o consumidor que está pagando a assinatura, ele no final está levando 20%, 25% a menos do que está pagando, porque ele está assistindo o comercial, né? Claro. Graça, a Gabriela começou a falar sobre os valores, né? Aquilo que vai moldando a personalidade das crianças. A psicologia tem se debruçado. O Conselho Federal de Psicologia tem uma preocupação muito grande. Você foi presidente do Conselho Regional aqui em São Paulo. Como é que vocês veem essa questão, né, dessa relação publicidade infantil e formação de hábitos e valores? Não, sem dúvida, a mídia, né, a televisão principalmente, porque ainda é o veículo mais acessível, né? Ele tem uma penetração muito grande e tem influência, tem determinação sobre a produção subjetiva, sobre a forma da pessoa se ver, sobre o que ela valoriza, sobre o que ela sente, né? Então, a gente atentar para isso é muito importante. A psicologia pesquisa isso de várias maneiras e eu estou achando muito interessante a pesquisa deles, porque acho que uma dificuldade que a gente tem nessa discussão é que a relação nunca é direta, né? Então, as pessoas falam, tem uma polêmica, influencia ou não influencia? Porque, claro, você não mede diretamente, né? Não é que a criança vê ou qualquer pessoa vê alguma coisa na televisão e sai fazendo. Exatamente. É muito mais complexo, é muito mais sutil. Então, realmente são ideias, concepções que vão penetrando e vão fazendo a pessoa se sentir daquela maneira, se pensar daquela maneira, aos poucos, né? Então, se você não tiver realmente um estudo aprofundado, se perceber isso nos vários componentes da mensagem que é transmitida, você não consegue mostrar que tem sim um efeito sobre a subjetividade, né? Então, isso precisa ser considerado, precisa ser analisado, porque os valores que passam, e passam indiretamente, não passa na fala explícita, na mensagem explícita, passa nas cores, passa no tipo de brinquedo, o que ele propõe enquanto relação de pessoas, passa no lugar que se dá para a criança ou para o adolescente, naquela Você falou uma coisa interessante, eu já vi depoimentos, acho que até tem um, depois nós vamos mostrar. Não, eu assistir coisas violentas na infância e não sou violento. Essa é uma frase do senso comum. A Gabriela até deu um suspiro aqui, Gabriela. Vocês ouvem muito isso? Nossa, essa coisa do exemplo pessoal. Eu tomei Coca-Cola na mamadeira e não é por isso que eu estou obeso. Mas, gente, não dá para ser desse jeito, né? Assim, eu acho que a gente tem um problema que assim, fica tudo muito naturalizado, né? Ou então de uma maneira maniqueísta, né? Ah, sim, influencia e não tem salvação. Não é bem assim. Então, eu acho que tudo que leva a gente a entender essa complexidade é muito importante, né? E eu acho que isso a pesquisa caminha para isso, né? Eu estou achando que é muito interessante. É de longo prazo, né? É de longo prazo. E aí a gente já está começando até a chamar a atenção de alguns colegas que entraram em contato do Canadá, dos Estados Unidos, da Dinamarca, da França e da Austrália, que estão interessados. Por quê? Tem dezenas de estudos que falam a publicidade influencia. E mais uma dezena de estudos que diz que não influencia. Exatamente. Esses colegas de estudos de pesquisa mais sérios falaram assim, mas espera aí, se o caminho de vocês aí estiver dando certo, a gente vai testar aqui também nos outros países. E os outros países, eles acham meio estranho quando a gente fala, mas no Brasil é liberado, né? Dizem que qualquer tipo de regulamentação vai ser censura, nos outros países não é bem assim. E aí fala assim, mas aqui tem regulamentação, tem o governo, a sociedade acompanha de perto e tal. No Brasil não tem. Então, aqui a gente está com uma terra de ninguém, né? O faroeste, eles falam assim, então se vocês conseguirem aí alguma coisa, nós vamos aplicar no nosso país também. Quer dizer, pode ser usar mesmo em países em que já há regulamentação. Claro. E para a gente aqui é um instrumento fantástico, porque a gente, como não tem regulação nenhuma, eu acho que serve como um alerta até para o projeto de lei que está sendo discutido,
Gente, o que a gente tem visto é um verdadeiro bombardeio, é um exagero, então não dá para ficar desse jeito, precisa de algum tipo de limite. Né? Eu queria que vocês contassem alguns dados aqui no nosso programa desse bombardeio, mas eu vou fazer um rápido intervalo e os dados ficam para o próximo bloco. Nós voltamos já com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a publicidade infantil veiculada pela televisão. Nós voltamos já.